Olá, boa noite. Desmatamento na Amazônia bate recorde e o presidente se nega a comentar sobre o assunto. Governo oficializa desbloqueio de cerca de 14 bilhões no orçamento da União. Laboratório de Nanobiotecnologia da UFO prepara lançamento de novo exame de próstata. E a campanha de prevenção Novembro Azul é tema em destaque no JU de hoje. Fique com a gente, o Jornal da UFO está começando agora. Desmatamento na Amazônia sobe quase 30%, bate recorde e é o maior em 11 anos. Os dados são do monitoramento anual do Sistema de Satélite PRODES, o mais preciso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Confira. Quase 10 mil quilômetros quadrados da Amazônia foram desmatados, o equivalente a 1.400.000 campos de futebol. Os dados do desmatamento foram divulgados pela primeira vez há 21 anos. Em 1998, foram 21 mil quilômetros quadrados. O pico foi em 1995, 29 mil. O segundo maior índice foi em 2004, quase 28 mil. O menor foi em 2012, pouco mais de 4.500. Em 2019, o desmatamento voltou a disparar e atingiu 9.762 quilômetros quadrados. A alta foi de 29,5%. Os dados são de agosto a julho e abrangem épocas de chuva e seca na região amazônica. 4 estados, Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, respondem por mais de 80% da floresta derrubada. Só no Pará, foram quase 4 mil quilômetros quadrados de área desmatada, 40% do total. São várias atividades, desde garimpos ilegais, que já estão na Amazônia há muitos anos, atividades de extração de madeira também ilegal, que acontece há muitos anos, e ocupação do solo de maneira ilegal, que também acontece há muitos anos. Portanto, são ações que precisam ser atacadas na sua origem, entender qual é a questão estrutural que está por trás dessas atividades econômicas ilegais e, quanto às ilegais, ter uma ação de comando e controle. O governo anunciou que o déficit fiscal deste ano será bem menor do que o esperado. E o ministro Paulo Guedes disse que será desbloqueado cerca de 14 bilhões de reais que estavam contingenciados. Veja. De acordo com a equipe econômica, a liberação dos 14 bilhões de reais que estavam bloqueados só foi possível por causa do leilão do pré-sal e do enxugamento das despesas correntes do governo ao longo do ano. Além disso, o Palácio do Planalto anunciou que o déficit primário deve ficar abaixo de 80 bilhões de reais em 2019. Nós sabíamos que ia ser um ano extraordinariamente difícil. Nos precavemos contra isso, fizemos os contingenciamentos, acabando tendo essas receitas extraordinárias, como eu disse. Agora, o mais importante é que estamos chegando ao fim do ano, já descontingenciando os recursos, conseguimos um resultado que estamos estimando aí que o déficit possa ficar um pouco abaixo de 80 bilhões. Para quem começou o ano com 139 bilhões de estimativa de déficit primário, e também já estamos lançando raízes de um bom resultado para o ano que vem também. E a ideia da campanha Novembro Azul é chamar atenção para a saúde dos homens, principalmente sobre o câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre eles, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Entenda mais sobre esse assunto, que é destaque no JU de hoje. Este toque faz a diferença, mas infelizmente ainda há preconceito e piada. O doutor Pedro tem boa relação com os pacientes, mas os presentes ainda não chegaram. E na verdade, quando eles vêm pela primeira vez, a frase que eu mais ouço: doutor, mas é só isso mesmo? A verdade é que eles não podem contar lá para os amigos, nem na empresa, que ele está fazendo o exame de próstata e que aquilo foi bom, não foi doloroso. Então ele cria uma imagem. Mas o exame é digno de receber flores, mas ainda nunca recebi, não. Aqui,
Quanto mais cedo alguma alteração for descoberta, mais fácil é a cura. Quanto mais velho, quanto mais idoso é o homem, maior é a chance de ele desenvolver o câncer. Outra coisa é a história familiar de câncer. Não necessariamente o câncer de próstata. Qualquer câncer, exceto de pele, aumenta a chance, em parentes de primeiro grau, aumenta essa chance 2 vezes. Se a pessoa tem 2 ou mais parentes de primeiro grau com algum tipo de câncer, essa chance aumenta muito, 6 vezes. E é importante ressaltar ainda para todos que o câncer inicialmente, ele dificilmente ou quase nunca vai apresentar um sintoma. Então é uma bobagem esperar ter algum sintoma para iniciar a procura. A procura deve ser preventiva. Em novembro, o Azul lembra prevenção. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 68 mil novos casos de câncer de próstata devem surgir neste ano. A doença é perigosa, por isso a importância de ser descoberta nas fases iniciais. Foi o caso do Cláudio. Com 64 anos, ele já fazia os exames anualmente. Por ter descoberto o tumor rápido, já fez a cirurgia e está curado. Os cuidados são necessários porque a doença é silenciosa e não tinha apresentado nenhuma alteração. Com a conversa que eu tive com o médico, eu deixei de ficar constrangido em falar que eu tinha câncer. Pessoal, meus amigos, conversava com meus amigos. O que você tem? Você falou, não, eu estou com câncer na próstata, mas vou resolver. E resolveu, rapidamente resolveu. O homem muitas vezes é sinônimo de força, mas isso infelizmente faz com que ele não tenha a mesma preocupação em se cuidar. Por isso, fica o recado. Se você tem mais de 50 anos e tem algum caso de câncer na família, procure o médico. E esse recado também vale para os parentes. O apoio da família é fundamental. Então foi tranquilo, quando ele se sentiu apoiado, com a gente acompanhando, dando apoio, mas ele enfrentou bem e a gente também. Eu aconselho a todos os homens que façam esse exame, para se caso venha acontecer o que aconteceu comigo, aconteça o que aconteceu comigo, vai ser curado, né? Com certeza é um excelente conselho. E aqui no estúdio hoje recebo o Dr. Eduardo Zanin, que é um urologista, e ele vai conversar com a gente hoje sobre essa campanha do Novembro Azul tão importante, né? Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite a todos. Doutor Eduardo, é possível afirmar que os homens geralmente são mais negligentes que as mulheres quando o assunto é cuidar da saúde? Sim, eles são mais negligentes e existe um certo imaginário coletivo, né, em relação à dificuldade de lidar com o exame do toque. Você vê, a gente observa as mulheres a partir dos 18, 19 anos, já vão nos ginecologistas regularmente, anualmente. Tem esse histórico, né? Tem esse hábito, e nós homens, infelizmente, ainda maduros, com 50 anos, temos a dificuldade de lidar com um exame tão simples que é o exame de toque. Né? E acho que isso parte um pouco também dessa sensação de onipotência do homem, né? Dessa sensação de achar que tudo ele pode, tudo ele tem que ser forte, que ele tem que ele não tem dificuldades de saúde, que ele tem que ser provedor do lar, e justamente por ele ser provedor do lar, que ele deve tomar mais cuidado com a sua saúde. Né? Um dado interessante, mostrou na reportagem aí a mulher, as esposas, as mães e as filhas são quem mais marcam as consultas urológicas para os seus maridos, filhos, pais. Olha só, isso depois possivelmente de muita conversa em casa, né? Pedindo, aconselhando. Muitas vezes, muita discussão, né? Muitas vezes as mulheres vão sozinhas levar o exame. Eu pergunto, cadê o senhor XYZ, né? Não, ele ficou em casa, ele não quis vir. Eu falo, não, você vai voltar lá, pega ele e traz para consulta, porque o maior interessado na saúde dele é ele mesmo, né? Não tem como você fazer... Eu brinco com elas, eu falo assim, ele já foi no ginecologista para você alguma vez? Ótima pergunta. Não, nunca foi. Então você não vai no urologista para ele, né? Porque a mulher tenta, às vezes, fazer com que ele cuide da saúde e leve seus exames. Né? E ele não leva, mas a mulher acaba levando. Eu corrijo isso aí, porque faz parte do homem começar a prestar atenção, não só em relação ao câncer de próstata, como também na saúde em geral.
né, na saúde como um todo. E a campanha Novembro Azul, né, o mês todo, muitas corporações, né, não só também instituições governamentais, privadas, participam dessas campanhas. Sim. Há toda uma mobilização, a imprensa, a mídia fala muito sobre esse assunto, porque coloca em pauta algo que precisa ser alertado. Sim. Você sente que há um crescimento, sim, na procura de pacientes maior nesse período do ano? Sim, nós temos informações muito importantes e muito favoráveis. Primeiro que a procura tem sido maior. Né? Ao longo dos últimos anos tem aumentado. Ao longo das últimas décadas e últimos anos. A segunda coisa é que tem caído por terra cada vez mais o preconceito em relação ao exame. Porque como se fala mais, né, e se conversa mais, e agora tem o Novembro Azul para mostrar isso para a população, é importantíssimo e tira um pouco esse estigma, esse imaginário coletivo, essa dificuldade. Se você coloca exame de próstata no Google lá para procurar, sai um monte de figuras assim, de imaginário coletivo em relação a um exame muito banal. Né? E o mais importante em relação a isso é que, promovendo a informação para as pessoas, nós estamos também promovendo saúde para as pessoas. Por quê? Porque com o diagnóstico precoce e o paciente não tendo nenhum sintoma, cerca de 90% a 95% dos casos são curados, como foi o da reportagem aí. A gente viu que ele disse que fazia o exame anualmente. Fazia o exame anualmente, porque não rotineiramente. Tem sintomas, é uma doença não tem sintomas. É errado a gente passar informação para o paciente de que se você tiver sintomas, procure um urologista. Não, jamais. Se você fizer 50 anos, procure um urologista. Por quê? Porque os tumores que não dão sintomas ainda, eles são 95% curativos. Mas já o oposto, se a gente esperar sintomas de dor, dificuldade urinária, jato fraco, sangramento na urina, que podem estar relacionados a outras alterações prostáticas também, não é só câncer, tá? Mas se você aguardar sintomas para procurar avaliação urológica, para ver se tem um tumor prostático, essa relação praticamente se inverte, menos de 30% são curativos. Então, isso é importantíssimo. Excelente. A indicação da idade também é a partir de qual idade que deve ter essa regula? Isso é uma dúvida muito frequente, né? E é a seguinte. Essa procura mais regular, né? A procura regular para a população em geral é a partir dos 50 anos. Existem fatores de risco, 3 classes de pacientes principais. Pacientes de raça negra, tá? Pacientes com histórico familiar, como foi colocado aí na reportagem, e pacientes com obesidade. Esses 3 pacientes são fatores de risco para o câncer de próstata. Para esses 3 tipos de pacientes, nós precisamos começar os exames aos 45 anos. Tá? Existem outros fatores que são fatores de risco, mas que são mais fatores preventivos. Muitas vezes o paciente tem a dificuldade de lidar com a prevenção e pergunta para a gente assim, o que eu tenho que fazer para não ter câncer de próstata? É difícil responder essa pergunta porque o tumor ele é multifatorial. Mas se você quer evitar as suas chances, manter uma alimentação balanceada, adequada, manter um peso regular, manter atividade física, o sedentarismo é um fator de risco, evitar o cigarro e evitar a bebida. Então, isso para os cânceres em geral e, dentre eles, o câncer de próstata. E ao descobrir, né, o câncer de próstata, claro que qualquer câncer, né, é uma notícia que vai impactar muito a vida desse paciente, mas quais medidas devem ser tomadas? Quais são as fases desse tratamento? Então, para a gente fazer o diagnóstico, né, primeiro antes de a gente falar em tratamento, o diagnóstico são 2 exames simples que vão fazer um indício, vão dar um indício para a gente de que há algo errado, né? Acende-se uma luz amarela, que é o PSA, que é o exame de sangue da próstata, tá? Que é uma proteína que a gente vai lá e dosa e vê se está alta ou se está baixo. E, tendo o PSA alto, você não precisa sair desesperado, o paciente não precisa sair desesperado achando que está com câncer de próstata. Não, existem outras alterações simples, infecção, aumento benigno da próstata, coisas que podem aumentar o PSA e que o paciente não necessariamente está com câncer, com um tumor. Tá? E, além do PSA, nós temos um exame de toque. O exame de toque, ele avalia principalmente se há nódulos prostáticos endurecidos, né, na região. Só que nenhum dos dois são
100% fidedignos, né? Eles não vão dar um diagnóstico perfeito. Então, quando a gente soma esses dois exames, a gente aumenta o índice de diagnóstico, tá? Quando a gente tem esse indício de que há algo errado, aí a gente faz o exame de biópsia prostática ou outros exames que a gente pode lançar mão antes da biópsia. Tomografia, ressonância, cintilografia quando indicado. Então, são exames que vão ajudar a gente a dar o diagnóstico. O diagnóstico é dado através da biópsia prostática. Excelente. Tá? E com a biópsia em mãos, a gente vai dar o tratamento. O tratamento pode ser cirúrgico, pode ser radioterapia, pode ser hormonioterapia ou quimioterapia. Bom, então falando ainda sobre essa questão dos exames e desse diagnóstico, olha só, está previsto para chegar ao mercado nacional e internacional em 2020 o novo exame de próstata que está sendo desenvolvido pelo Laboratório de Nanotecnologia da UFO. Saiba mais sobre esse exame inovador que já é chamado de biópsia líquida. Segundo uma estimativa realizada pelo Instituto Nacional de Câncer, entre 2018 e 2019, quase 140 mil homens serão diagnosticados com câncer de próstata. Se descoberta e tratada no início, a doença apresenta cura em 90% dos casos. E foi com o intuito de garantir um diagnóstico prematuro e mais preciso que o Laboratório de Nanobiotecnologia da Universidade Federal de Uberlândia desenvolveu um novo procedimento para combater o câncer de próstata. O exame é uma biópsia líquida do sangue, que além de ser mais rápida e mais barata, tem uma precisão de 97%. A proposta é que ele substitua o PSA. Ele serve para quê para o médico? Para falar assim, olha, está com alguma alteração, precisamos investigar. E aí o médico leva ele para a biópsia. Neste momento, mais de 65% dos homens que estão indo para biópsias vão desnecessariamente. Isso quer dizer o quê? É um custo altíssimo para o governo, para o Sistema Único de Saúde e até para questões privadas, né? E, obviamente, se o médico puder ter uma escolha mais acertada para fazer a biópsia, para determinar o estadio do tumor, seria mais ideal. Nesse caso, ele está indo no escuro para descobrir se tem realmente o tumor. Esther é uma das pesquisadoras envolvidas no projeto e explica quais são as etapas deste novo exame. A amostra chega aqui no laboratório e a gente separa as células que a gente vai analisar. Então, a gente usa a ultracentrífuga, né? E após a centrifugação, a gente vai catar essas células, que são as células da camada leucocitária, e vai incubar com os marcadores. A gente já separou as células que a gente quer analisar e a gente vai colocar nesse aparelho, que se chama citômetro de fluxo, e vamos analisar as diferentes marcações após a incubação. E a partir dessas marcações, a gente determina se tem presença de células tumorais no sangue. Apesar da precisão do novo diagnóstico, o exame de toque retal não vai ser descartado, como conta o professor. O toque vai existir, embora ele só pegue 20% dos tumores, que são mais avançados, e o médico ele tem uma sensibilidade para detectar no máximo 20%. O que acontece é que quando ele faz o toque retal, o médico, ele também está pegando outros tipos de tumores, como do colo retal. Então é importante, sim, que o paciente, após os 45 anos, os homens, após os 45, façam pelo menos uma vez para verificar, porque é importante fazer o diagnóstico precoce. A pesquisa foi desenvolvida por uma parceria pública e privada entre a Universidade Federal de Uberlândia e uma empresa da cidade. A expectativa é que a partir de abril do próximo ano, o exame esteja no mercado e futuramente também seja realizado pelo SUS. Isso depende da política pública, né? O governo tem que reconhecer que isso é um exame mais barato, mais preciso e que vai reduzir os custos para ele no final do processo. Porque imagine, um paciente que ele é diagnosticado tardiamente, ele faz rádio, faz cirurgia, faz supressão hormonal, mas nada adianta. Então, ele vai acabar tendo múltiplas intervenções pelo governo e pagos pelo governo nessas intervenções e que faz com que a gente não tenha esse custo-benefício acaba sendo melhorado para o governo quando você tem um diagnóstico de alta resolução. Parabéns, professor Luiz Ricardo e todos os pesquisadores que estão juntos com ele nessa proposta inovadora de exame, né, desenvolvido pelo Laboratório de Nanobiotecnologia da UFO. Doutor Eduardo, e você que está
ali já com, né, do outro lado, que é quem solicita esses exames, né, para os pacientes, a importância de métodos e pesquisas como esse desenvolvidos pelo laboratório que a gente viu. Não, essa descoberta, né, e essa é uma descoberta de vanguarda, uma descoberta que pode modificar realmente o histórico do paciente, o histórico dos exames, né, relacionados ao paciente e o diagnóstico precoce. É um trabalho desenvolvido pelo professor Luiz Ricardo que pode mudar a história mundial em relação ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. É uma coisa importantíssima, fundamental, e a gente espera ávido por esses marcadores, porque, como eu acabei de comentar, se a gente tem o PSA, ele não é um bom marcador, ele não é sensível, né? Ele não está direcionado ao câncer. E se a gente tiver marcadores lá no consultório, que a gente consegue pedir, esses exames saem relativamente baratos, esses que estão sendo lançados agora para o próximo ano, vão trazer uma revolução realmente no diagnóstico, podem trazer uma revolução. Além de todo o outro lado que ele comentou, que foi os custos relacionados ao SUS ou ao próprio sistema particular. Então, você consegue dar diagnósticos mais precisos, com menor invasão, porque a biópsia é um procedimento doloroso, incomoda, né? É um procedimento que nem todo mundo consegue fazer com anestesia. Então, é um exame extremamente importante que está sendo produzido aqui, na nossa casa, fantástico. Muito legal, então vale muito, né, a gente valorizar e dizer, sim, com orgulho que é uma pesquisa realizada, né, por pesquisadores aqui de Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, que vai para todo mundo e vai revolucionar, então, essa parte de diagnóstico, vai ajudar muito na prevenção, né, do câncer de próstata. Doutor Eduardo Zanini, a gente ainda tem um tempinho, mas nosso diagnóstico está chegando quase ao fim. Eu gostaria que você ressaltasse, então, mais uma vez, essa questão da importância de fazer os exames, né, no tempo certo, na idade certa, porque câncer mata. A gente tem que falar, é claro que tem cura, grande parte deles, descoberto precocemente, mas câncer mata e é um assunto muito sério. Sim, é importante lembrar, o tumor de próstata é o segundo tumor mais comum, né, e o segundo tumor que mais mata também no Brasil, né, só perde para pulmão. E são quase 70 mil casos por ano, né, com 15 mil mortes. Então, nós temos o desafio também de saber quais são os tumores que vão evoluir para óbito, né, e quais são aqueles que a gente vai conseguir lidar e tratar e resolver para o paciente. Quando não curativo, nós temos vários outros métodos de controle, dentre eles a hormonioterapia e a quimioterapia, que levam o paciente a ter uma vida de qualidade. Então, não é só a busca da cura que nós temos também a busca de qualidade de vida quando não for possível a cura. Acho que fica aí a mensagem, não precisa ter medo de fazer os exames, é fundamental que a gente faça eles precocemente para dar o diagnóstico precoce e ter maior chance de cura. Excelente, a gente ainda volta a falar sobre esse assunto, agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. Uberlândia amanhece com céu nublado. Pancadas de chuva podem surgir à tarde. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. Sol entre nuvens em Monte Carmelo e possibilidade de pancadas de chuva. Temperatura mínima 18 graus e máxima 27. A quarta-feira deve começar ensolarada em Ituiutaba, mas as nuvens podem aparecer logo no início da tarde. Mínima de 21 graus e máxima de 24. Patos de Minas com nebulosidade no céu e pancadas de chuva ao longo do dia. Termômetros marcam entre 20 e 30 graus. A cidade de Prata também tem previsão de quarta-feira nublada. A mínima prevista é de 20 e a máxima de 33 graus. E se você está à procura de emprego, chegou a hora do quadro Mercado de Trabalho. Confira algumas vagas disponíveis em Uberlândia.
O Cine Uberlândia disponibiliza uma vaga para vendedor. O salário é de R$ 998. O contratante pede experiência com vendas e ensino médio completo. Oportunidade de emprego para recepcionista. Para preencher a vaga, é necessário ter conhecimento em informática básica e disponibilidade de horário. Salário de R$ 1.800. Uma vaga para estoquista. É desejável experiência. A remuneração oferecida é de R$ 1.500. Também tem oportunidade para motorista. É preciso ter habilitação do tipo B e disponibilidade para viagens. O salário é a combinar. Se você se interessou por alguma vaga, o Cine de Uberlândia fica localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. O horário de funcionamento é das 8 horas da manhã às 5 da tarde. E hoje o JU fez um programa especial para falar do Novembro Azul, a importância de prevenir o câncer de próstata. Quero agradecer muito aqui a participação do Dr. Eduardo Zanin, viu? Eu que muito obrigada por todas as informações e esclarecimentos feitos à população aqui hoje. Espero recebê-lo em outra oportunidade, viu? Ótimo, muito obrigado pela oportunidade. Acho fundamental colocar aqui Novembro Azul é a campanha, mas a prevenção é o ano todo. E não só para o câncer, mas para a saúde do homem em geral. Excelente, obrigada, viu? Obrigado. O Jornal da UFO desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e é claro que eu te espero amanhã. Tchau.